Você está no sábado de manhã na igreja e o pastor está terminando o culto. Ele vai fazer a oração final. Na oração final ele diz assim, queridos: Pai querido, obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu hoje. E eu imploro que o Senhor promova nesta igreja um reavivamento espiritual. Quando ele termina de orar, um grupo de pessoas se aproxima ali do púlpito e, ao invés de ir embora, porque terminou o culto, começam a fazer uma oração. Durante essa oração, você fica olhando, algumas dessas pessoas começam a chorar e começam a confessar a Deus os seus pecados. Aí o que acontece? Boa parte da igreja que está vendo aquilo acontecer começa a se aproximar para ver o que é. Na realidade, não tem ninguém ali doente ou passando por algum problema grave e por isso está chorando. Não, as pessoas começam a observar que aquelas pessoas estão confessando seus pecados e em arrependimento sincero e profundo começam a chorar. Outras pessoas se juntam a esse grupo e outras, e esse grupo vai aumentando. Poucas pessoas foram embora, a maioria da igreja ficou. Isso poderia ser uma coisa normal, não é? De acontecer depois do culto ter terminado. Só que a coisa piora ainda mais agora. Aquelas pessoas que estão orando acabam atraindo outras pessoas da igreja. E aí descobrem que ninguém foi para o almoço. E outras pessoas, ao saberem que um grupo muito grande da igreja permaneceu depois do culto, começam a ir para ver o que está acontecendo. E chegam lá, veem um grande reavivamento. As pessoas estão aos prantos, ajoelhadas em todos os lugares da igreja, clamando ao Senhor. De repente alguém vai ao púlpito, começa a louvar a Deus, todos se levantam, começam a louvar a Deus também. E aquela coisa continua não por algumas horas, mas imaginem, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 200 horas sem sair da presença de Deus. Você acha isso impossível de acontecer? Está acontecendo lá em Esbury, Estados Unidos. Um seminário da Igreja Metodista, uma faculdade da Igreja Metodista, depois do culto que aconteceu, o pastor orando, exatamente isso que eu narrei para vocês. O pastor orando, e depois que o pastor terminou a oração e disse: Senhor, envia um reavivamento, isso aconteceu. Eles já estão lá mais de 200 horas, queridos, orando, clamando ao Senhor, confessando seus pecados. E aí entra uma coisa muito sensível agora, que é provável que esteja acontecendo no coração de alguns, eu espero que não. Mas a gente sempre começa a julgar os reavivamentos. É fato, queridos, que existem falsos reavivamentos por toda parte. E que os efeitos colaterais dos reavivamentos que são feitos da forma errada sempre aparecem. Isso é fato. As pessoas se tornam orgulhosas, fanáticas, como a gente estudou ontem, se tornam muito emocionais e esquecem de agir racionalmente. E além de agirem de forma emocional, radical, fanática, elas exaltam o próprio coração porque acham que fazem parte de um movimento especial que outras pessoas não estão participando. E esse falso reavivamento pode também conduzir as pessoas para a apatia e o comodismo. Então é possível que quando você ouça falar do que está acontecendo lá em Esbury, é possível que quando você ouça falar o que está acontecendo lá, não é um movimento adventista, então não é reavivamento. Queridos, preocupante isso, esse tipo de pensamento. É possível até que esse reavivamento lá não dê em nada, e que ele traga após si os efeitos colaterais de um falso reavivamento. Pode ser. Mas também pode ser que Deus tenha tocado aquelas pessoas para simplesmente confessarem os seus pecados, arrependerem-se dos seus pecados e iniciarem um projeto de uma nova vida. Por que não? Afinal, o Espírito Santo está prometido apenas para você da Igreja Batista, para nós adventistas, para a Igreja da Assembleia de Deus?
Ou Deus tem uma igreja espalhada ao redor do mundo que é invisível? Uma igreja que ele contempla o coração e ele vê a sinceridade de cada um e estabelece que aquele cidadão daquela religião e daquela formam uma grande igreja sincera de pessoas que querem genuinamente serem tomadas pelo poder do Espírito Santo para fazerem a diferença nas suas vidas e na vida dos outros ao seu redor. Quem é que pode se levantar e apontar e dizer esse reavivamento não é verdadeiro? Deixa que ele dê os seus frutos. Porque a palavra de Deus diz o quê? Pelos seus frutos vos conhecereis. Qual serão os frutos desse reavivamento que já dura mais de 200 horas? À noite, queridos, algumas pessoas não aguentam, dormem, e as que estão ainda com vigor continuam em oração e louvor, em oração e louvor. Depois os outros acordam e assumem esse papel, e a igreja está lotada, cheia, pastores de todos os lugares estão indo para lá para ver o que está acontecendo. Que reavivamento é esse? Porque as pessoas não conseguem sair da igreja, porque elas não conseguem parar de clamar, porque elas não conseguem parar de dizer: Senhor, toma a nossa vida, transforma-nos. Tem alguma coisa acontecendo. E eu vou abrir o meu coração agora para vocês. Vou abrir o meu coração. Me permitam, eu já sinto vocês íntimos. Eu oro por todos vocês todos os dias. Vocês são minha família. Vou abrir meu coração para vocês. Uma vez eu li no Espírito de Profecia Ellen White falando a respeito do derramamento da chuva serôdia, do Espírito Santo no final dos tempos, e ela disse assim: quando isso acontecer, se nós estivermos reunidos na igreja, uns sairão completamente cheios do Espírito Santo e outros sairão completamente vazios e nem sequer estarão cientes do que está acontecendo. Porque um grupo estava pedindo e clamando constantemente, querendo muito receber o Espírito, e outro grupo não levou isso a sério, nem entendeu que isso era importante para os últimos dias. Uns sairão cheios, outros completamente vazios. Agora que eu vou abrir meu coração para vocês. Ontem, quando eu estava vendo cenas do que estava acontecendo lá em Esbury, porque algumas pessoas estão transmitindo ao vivo isso, eu comecei a olhar aquele povo e eu disse para Deus: Senhor, afasta de mim o julgamento. Eu não quero julgar essas pessoas. Pelo contrário, se ali estiver arrependimento, mudança, transformação de vidas, se as pessoas estão se convertendo ali, se está servindo para testemunhar a pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, se está dando fruto, então, Senhor, abençoa. Mas o meu coração se encheu de tristeza, confesso. Meu coração se encheu de tristeza. Porque eu pensei assim: é provável que quando a minha igreja veja isso, de cara julgue, e não olhe para isso como sendo a possibilidade de Deus amar aquelas pessoas e ter tocado alguém para começar aquilo que já dura mais de 200 horas. Meus irmãos, isso não é normal. É possível que cheguem pessoas lá e comecem a falar em línguas. É possível que cheguem pessoas lá e simplesmente se entreguem a esse falso reavivamento e façam da sua vida pessoal um falso reavivamento e sofram as consequências dos efeitos colaterais do reavivamento falso. Aquele que busca exaltação própria, aquele que busca emocionalismo, aquele que se torna radical e fanático. Mas aonde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, com corações sinceros e abertos, o Espírito Santo pode falar de maneira profunda. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Afinal, Deus está em toda parte. Tem muita gente que não recebeu a verdade completa da palavra de Deus. E para estes, vai haver um julgamento especial, como a própria Bíblia diz: cada um será julgado segundo a luz do conhecimento que recebeu. Deus perdoa o tempo da ignorância. Então o que vale é a sinceridade do coração e ser fiel à própria consciência, aquilo que você estabelece como sendo a verdade. O próprio Paulo disse o quê, queridos? Que a natureza por si só
revela a existência de um Deus criador, e as pessoas deveriam reverenciar a esse Deus criador, simplesmente olhando para a natureza, já seria o bastante. E sabem por que eu fiquei triste também, quando vi essas cenas? Porque eu pensei, Senhor, quanto mais a gente vai ter que esperar para ver isso acontecendo nas igrejas adventistas. As pessoas sentindo a presença de Deus de maneira tão forte que não conseguem sair da presença dele. Sair da presença de Deus. Eu tive um pastor há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem. Esse pastor me ensinou a orar de uma forma como eu nunca tinha pensado antes. Passar tempo em oração, entrar em estado de oração, tirar todos aqueles pensamentos que atrapalham a gente no início da oração, focar em Deus. Senhor, eu quero entrar em tua presença, então não deixa que eu fique pensando aleatoriamente nessas coisas, eu quero orar com foco, eu quero o Senhor. E eu aprendi com ele que eu deveria passar algum tempo diante de Deus fazendo isso, para que só depois eu começasse a falar a respeito das coisas que eu estava preparado para falar para ele. E eu comecei a exercitar isso, queridos, na minha vida. E eu lembro piamente que eu pratiquei tanto isso, entrar na presença de Deus com foco em sua presença, que eu tinha dificuldade de sair da presença de Deus. E foi um momento da minha vida em que eu passei mais tempo orando. Eu tinha dificuldade de parar de orar, era tão bom. Aquela sensação da presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Eu saía dali tão fortalecido, tão cheio de ânimo para viver para a glória de Deus. Ah, queridos, às vezes Deus faz isso. Ele já fez isso com meu irmão, pastor Gondim, sabia? Ele estava dentro de uma igreja uma vez, ouvindo uma mensagem, quando o pastor terminou, ele caiu num pranto permanente, demorado, e ele disse para mim, quando ele me contou essa história, que ele tinha dificuldade de sair da igreja, por causa daquela sensação do encontro com Deus, que a vontade era permanecer ali, na presença de Deus, insistindo para que mais bênçãos e mais bênçãos viessem sobre ele. É assim quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja. O texto de hoje diz, verso 24, que foi o mesmo de ontem, 2 Crônicas 32, verso 24 e 25, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor e lhe falou, e Deus lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que foram feitos a ele, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou, verso 26, se humilhou por ter se exaltado em seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Um reavivamento que ia dando errado, queridos. Um reavivamento que estava pendendo para exaltação própria. Olha, tira do teu coração agora isso. Ah, eu sou diferente porque eu participo da Sala 57, eu estou todo dia na hora do clamor, eu participo de outros movimentos de oração, eu participo de 4, 5 movimentos de oração durante a semana, toda madrugada eu tenho um encontro com Deus. Não te orgulha por causa disso não, querido. Porque se o Espírito Santo está te conduzindo ao reavivamento, a esses momentos de oração, provavelmente é porque você é um miserável e precisa da presença do Senhor para ser transformado, assim como eu preciso. Ah, queridos, precisamos ir à presença do Senhor com foco, para que os efeitos colaterais do falso reavivamento não cheguem a gente. Nada de orgulho, não. Não briga, nunca mais briga por causa de cargo, porque você deixou de fazer isso ou aquilo na igreja, porque não te escolheram para isso ou para aquilo. Nunca mais briga por causa disso, porque Deus é desonrado. Eu vou citar para vocês um texto que me assusta todas as vezes que eu lembro dele. Está no Espírito de Profecia. Amanhã, se vocês me lembrarem, se eu lembrar também, eu trago para vocês o lugar da citação, mas eu vou citar somente de cor.
A serva do Senhor diz que qualquer palavra de altercação, exaltada, de afronta, qualquer espírito de briga dentro da igreja, entre os irmãos, olha a expressão, é um verdadeiro culto à majestade satânica. Culto à majestade satânica. Quando a igreja se enfrenta, quando os irmãos lutam uns com os outros por causa das coisas da igreja, procurando status espiritual, que vergonha! Que vergonha! Porque o diabo é exaltado dentro da própria igreja de Deus, é um culto à majestade satânica. Você já parou para pensar a seriedade disso, queridos? Me perdoem pelo fato de estar sendo tão enfático ao falar. Mas nós precisamos ir em busca do verdadeiro revivamento, daquele que promove transformação, humilhação diante da face do Senhor, aquele que o povo de Deus vivenciava quando era o dia da expiação, rasgavam as vestes, jogavam cinza na cabeça, se prostravam com o rosto em terra, choravam e diziam: Senhor, tem misericórdia de mim que fui pecador, aceita a oferta que está sendo hoje feita no teu santuário. Aquele era Cristo, aquela ovelha representava Cristo. Aceita, Senhor, aceita, perdoa meus pecados, me lava por completo, porque eu quero estar de pé quando o Senhor aparecer. Era assim o avivamento do povo de Israel no dia da expiação. Era dia de revivamento, de busca da presença do Senhor. Ah, queridos, então não te levanta para criticar nenhum revivamento que está acontecendo por aí. Não te levanta para isso, não te levanta para isso. Não te exalta por ser uma pessoa de oração, por ser um intercessor incansável. Nós somos um bando de miseráveis, carentes da misericórdia de Deus. Tira Deus da vida da pessoa e dá um tempo para ela, para você ver no que ela vai se tornar. Houve uma época, numa cidade, não me recordo se nos Estados Unidos, não me recordo o lugar, crianças começaram a desaparecer, e quando eram encontradas, elas estavam mortas e mutiladas. Começou uma investigação na cidade, e encontraram o assassino. Sabe quem era o assassino? Um diácono de uma igreja evangélica. As pessoas não acreditaram, porque parecia ser um homem de Deus, estava na igreja sempre, as pessoas o conheciam como um homem de Deus. Aí na reportagem dessa história, o repórter pergunta para aquele homem: você, um diácono de igreja, está sempre dentro da casa de Deus, por que você fez isso? O que levou você a fazer isso? Sabe o que ele fez, querido? Citou um texto da Bíblia de Provérbios que diz assim: assim como imaginou a minha mente, assim é. Em outras palavras, sabe o que ele disse para aquele repórter? Era o que eu tinha na mente. Eu só pensava nessas coisas. Apesar de ser um diácono, ele não tinha relação nenhuma com Deus. Apesar de ser um diácono, estar dentro da casa de Deus, não tinha relacionamento nenhum com Deus. Era apenas uma profissão reavivalista. Eu sou do Senhor, estou servindo em sua casa. Um falso mover do Espírito Santo na vida daquele homem. Que Deus tenha misericórdia. Porque o homem sem Deus é uma desgraça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não pensemos nem por um segundo em sair da sua presença. Nem por um segundo. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que às vezes que você esteve distante do Senhor, o que você foi capaz de fazer. E você vai olhar para trás e vai sentir vergonha. Meu Deus, no que eu me tornei quando estive longe do Senhor.
Ah, que desgraça terrível. E a Bíblia diz que essas coisas servem somente para que nós olhemos para trás e tenhamos vergonha. Mas agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E estamos em busca de um reavivamento genuíno. Eu convido você a orar comigo agora. E a dizer para Deus: Senhor, me toca com este reavivamento genuíno. Aquele que não me leva ao fanatismo. Aquele que não me leva à exaltação própria. Aquele que não me leva ao emocionalismo vazio. Mas um reavivamento que me transforma e que me conduz à reforma para a honra e glória do nome do Senhor. Ah, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome para sempre, ó Senhor. Tu és grande, todo-poderoso, cheio de glória e majestade. Diante de ti nos curvamos, reconhecemos tua grandeza, o teu poder e um dos teus mais lindos atributos, o de ser o nosso Criador. Queremos viver à vista de um Deus santo e sabemos que os nossos pecados precisam ser afastados da nossa vida. O Senhor está mexendo na vida de um monte de gente aqui hoje. O Senhor está tocando muita gente aqui hoje. Ó Deus, até quando não derramas sobre nós porção especial do teu Espírito? Estamos aguardando sedentos, porque é tão difícil lidar com o nosso próprio caráter. Precisamos que o teu Espírito venha para nos aperfeiçoar. Precisamos que o teu Espírito venha para nos conduzir ao genuíno arrependimento, à humildade de coração, para que esse revivamento pelo qual nós estamos buscando, estamos tentando viver, não nos leve, ó Deus, aos efeitos colaterais que desonram o teu nome, à exaltação própria, ao orgulho, à apatia, a um sentimentalismo vazio, que não dá em nada, que não produz nada. Deus de amor, envia teu Espírito sobre tua igreja, para que esse revivamento venha, para que sejamos todos cheios, Pai, para que tenhamos dificuldade de sair da tua presença, ó Deus eterno. Dificuldade de sair da tua presença, ó Deus eterno. Tem misericórdia do teu povo, Pai. É a tua igreja clamando, Senhor. Escuta a nossa oração, a nossa prece. Derrama teu Espírito sobre a tua igreja. Faça isso, Pai, o mais rápido possível. Queremos a chuva serôdia, como uma torrente de águas caindo sobre nós, para que o Senhor definitivamente nos tome e viva a sua vida por nós. Que Jesus seja visto na minha vida. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Que Jesus seja visto na vida da Junilda, da Maria Diniz, da Antônia, da Aline, da Simone. Que todos sejam cheios do Espírito Santo, pois essas bênçãos nós te pedimos, cheios de esperança e cheios de fé, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, que reina, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.